todos do canal Fatos Matemáticos. Dando sequência à nossa playlist Tópicos de Geometria Analítica, nós iremos abordar várias videoaulas relacionadas a distâncias. Então, nesta videoaula, nós veremos a distância entre dois pontos. Aqui nós temos o ponto P1, x1, y1, z1, o ponto P2, x2, y2, z2, e a distância entre eles é a norma do vetor P1, P2. E este assunto nós veremos agora aqui no canal Fatos Matemáticos. Vejamos então o assunto desta videoaula. Bom, eu quero calcular a distância entre os pontos P1 e P2. Eles podem estar no espaço ou também no plano XY. A maneira que é a seguinte: eu defino o vetor com origem em P1 e extremidade em P2. É o nosso vetor P1, P2. E a distância entre os pontos P1 e P2 é o módulo deste vetor. É o que está escrito aqui. Isto é algo natural e geométrico. Vejamos então um exemplo de distância entre dois pontos. Então vamos para o nosso exemplo 1. Determine a distância entre os pontos P1, vamos colocar as coordenadas de P1 aqui, menos 1, 2 e 1, e P2, o ponto 2, menos 1 e 3, tá? Bom, a resolução é a seguinte: o primeiro passo é determinar o vetor P1, P2. Então, resolução. O vetor P1, P2 é o vetor definido por dois pontos. Portanto, ele é o ponto P2 menos o ponto P1, tá? Vamos substituir aqui as coordenadas, ó. O P2 é 2, menos 1, 3, menos o menos 1, o 2 e 1. Fazendo as contas aqui, vamos ter, ó, 2 menos o menos 1 é 3. Menos 1 com menos 2 é menos 3. E 3 menos 1 é 2. Então, este é o vetor P1, P2. Logo, a distância entre P1 e P2 é o módulo, né, ou norma, ou intensidade do vetor P1, P2. Ou seja, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então vai ser 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Vamos apagar aqui em cima para determinar a distância entre os pontos P1 e P2. Então, a distância de P1 a P2 vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado que é 9, e mais 4. Então, teremos raiz quadrada, 9 mais 9 é 18, e 18 mais 4 é 22. Está aí, então, tá, a distância entre dois pontos com um exemplo aqui no canal Fatos Matemáticos.